E achar o teu perdão, nos teus braços repousar na minha solidão. Eu sei que por tantas vezes eu errei, feri teu coração, mas venho ao fim deste dia te pedir: concede-me, Senhor, o teu perdão. Dá-me, Senhor, nesta noite forças pra me arrepender, e amanhã, quando o sol
que eu possa ainda mais e melhor te servir. Dá-me, Senhor, nesta noite forças pra me arrepender. E amanhã, quando o sol nascer, que eu possa ainda mais e melhor te servir. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus de todo poder, de toda graça e de toda misericórdia, nós invocamos a Tua presença, ó Deus, neste momento, em nosso momento de culto, para que o Senhor venha habitar em nós e assim conduzir a nossa vida conforme o Teu santo querer. Em Teu nome, amém. Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um momento que nós temos para refletir na palavra do Senhor. E nós queremos chegar neste momento diante do Senhor com toda a humildade do nosso coração. Precisamos de Deus. Eu, mesmo sendo pastor, sou um ser humano, sou falho, tenho os meus pecados. Vocês têm os seus pecados, mas são cristãos, são povo de Deus, são filhos de Deus, redimidos pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma alegria muito grande poder aqui de Cacoal, Rondônia, levar até o vosso lar nesta noite, assim como todas as quartas-feiras, levar até o vosso lar esta palavra do Deus que é poderoso, essa palavra que transforma vidas, esta palavra que nos traz a esperança em Cristo, essa palavra que de fato tem sido o nosso esteio, tem sido a nossa base para conduzirmos a nossa vida. Portanto, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Quero aqui pedir, se vocês tiverem algum pedido, algum agradecimento a fazer, eu vi que já há lá em nosso chat do culto, deixem os vossos pedidos lá no chat. A minha esposa, Nelce, está anotando e depois ela vai me trazer os vossos agradecimentos, os vossos pedidos. E eu quero aqui agradecer a minha esposa também por estar se prontificando a fazer esse trabalho, me auxiliando nesse sentido também no culto. Então, meu sincero agradecimento a ela. Queridos irmãos, a cada dia que passa, parece que as coisas andam se agravando em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não somente no sentido de enfermidade, esse também está se agravando. Mas esse momento de culto é um momento também para nós podermos olhar para tudo que está acontecendo à nossa volta e colocar a nossa vida nas mãos desse Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos desse Deus se nós queremos viver tranquilos, se nós queremos viver em paz. Portanto, aproveitem esse momento, desliguem tudo que vocês têm na casa de vocês, mantém somente esse celular ou o computador ligado no momento de culto. Aproveite, porque é o seu momento com Deus ali na sua casa. E nós também queremos nos preparar para a confissão dos nossos pecados. E em preparação para a confissão dos pecados, eu quero ler o Salmo 32, que diz assim:
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Queridos irmãos, com este salmo, é a nossa preparação para a confissão dos nossos pecados, e hoje nós faremos a confissão dos nossos pecados, tendo como por base o hino Tem Piedade, Senhor. Então nós vamos meditar, confessar os nossos pecados, enquanto ouvimos e cantamos este próximo hino. Senhor, do pobre pecador, tu que és o amor fiel, lava o meu pecado. Vejo claro o mal que cometi, tenho consciência de ser pecador. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova dentro em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova dentro em mim um espírito reto. Os meus lábios abri, rompe o meu silêncio, a minha boca dirá os teus louvores, Senhor. Quero anunciar um Deus que é bom, justo
e poderoso é meu Salvador. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Estimados, a cada um de vocês que confessou o seu pecado perante Deus, se tem uma coisa certa e que nós podemos carregar em nosso coração, é que Deus perdoa os nossos pecados. Todo aquele que chega na presença de Deus, abre o seu coração, abre a sua alma. Esse Deus, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, e Ele diz ao nosso coração: vai em paz, porque os seus pecados estão perdoados. Acolham, irmãos, acolham esse perdão de Deus no seu coração. E se Deus é capaz de nos perdoar, perdoe-se também, perdoe-se. Agora, cada um de nós precisamos também nos perdoar para seguir em frente em paz, com o perdão de Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça no seu caminho. A palavra que nós queremos usar para a nossa meditação desta noite é a palavra do texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 21, João capítulo 3, versículos 14 a 21, e ali diz o seguinte: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Este é o texto do qual nós queremos usar para a base da nossa mensagem de hoje. Irmãos, e também como confissão dos nossos pecados, e para essa reflexão desse texto nós vamos cantar o próximo hino. Eu
Como é importante nós confessarmos sempre a nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso. Sempre é fundamental que nós creiamos de fato nesse Deus. É sempre importante nós entregarmos a Ele a nossa vida. Irmãos, assim como nas outras quartas-feiras, desde que iniciamos esses cultos, na quarta-feira de cinzas, tenho baseado as minhas mensagens neste livro aqui, Estudos Bíblicos e Auxílios para Sermões, com o título Quaresma e Diaconia. Quaresma é o período dos 40 dias que nós olhamos para o sofrimento de Cristo. E diaconia é o ato de servir, é o ato de se colocar à disposição de Deus para servi-lo, servir a Deus. E é claro que não tem como eu servir a Deus se não for através do meu próximo. Em culto, é claro que nós honramos, nós glorificamos, nós proclamamos o nome de Deus. E o adoramos e entregamos as nossas aflições, nossos agradecimentos em suas mãos através das orações. Mas o culto, ele é servir também, porque Deus vem nos servir no culto, Ele nos serve através do perdão, da palavra e da Santa Ceia. Assim também, ao sairmos do nosso culto, nós vamos servir. Nós estamos em serviço, em benefício das pessoas que estão ao nosso redor. E esse tema, esse texto do Evangelho de João que nós lemos, é claro que ele traz uma profunda reflexão sobre o servir de Deus para com a humanidade. Jesus serve a Deus, mas ele se sacrificou pela humanidade. Ele vem em sacrifício. E é interessante nós observarmos que esses poucos versículos que nós lemos, ele faz parte de um diálogo entre Nicodemos e Jesus. Ele trata, de uma certa forma, o nosso texto ele trata da última parte desse diálogo dos dois. Ele traz o assunto, e significa que em nossos versículos a conversa já estava andando, pois teve no início, no versículo 9, e por que não dizer desde o início do capítulo 3. Então o assunto ele vem, como nós já íamos dizer assim, o bonde está andando, o trem está andando e a pessoa entra com o trem em andamento. E aqui no versículo que nós pegamos, do versículo 14, a conversa já está andando, a conversa está seguindo. E então, ele sai de cena discretamente. É interessante que o texto, ele não menciona o que aconteceu no final com Nicodemos. É como se Nicodemos simplesmente desaparecesse, do nada. Não, o texto em nenhum momento fala Nicodemos seguiu para esse caminho, foi para essa cidade, foi fazer isso. Não, ele simplesmente acaba. O texto ele não diz qual o destino que Nicodemos teve. Então no versículo 14 diz que importa que o Filho do Homem seja levantado. Este importa é o mesmo verbo de Marcos 8:31 que é traduzido por era necessário. Importa, ele está dizendo, é necessário que o Filho do Homem morra, que ele seja levantado. Porque se o Filho do Homem não for levantado, certamente a humanidade não tem chance de salvação. Não existe outro caminho a não ser por este. Então, este ser levantado, ele tem um duplo sentido. Primeiro, tem em vista a cruz de Cristo.
Quando ele diz assim, importa que o Filho do Homem seja levantado, é claro que Cristo está apontando para a cruz. Mas tem um segundo significado interessante, que ele já está apontando para o domingo da Páscoa, para a exaltação dele, para o momento em que ele sai do túmulo vitorioso e definitivamente entra na glória eterna sem nunca mais ter que sofrer. Nunca mais Cristo vai precisar voltar a este mundo e se entregar nas nossas mãos pecadoras, nossas mãos sujas, nossas mãos imundas, para ser crucificado. Nunca mais. Porque ele foi exaltado, ele foi levantado. A primeira vez, é claro que na cruz, e a segunda vez quando ele na sua exaltação, na sua ressurreição e depois subida ao céu. Aliás, em João, a cruz é a exaltação. A cruz é o trono do rei. É interessante isso. A visão que João tinha, dizendo que a cruz é o trono de Cristo. E é verdade. É verdade, por isso que aponta, voltando lá para o termo, era necessário. Então é claro e faz todo sentido de que a cruz, aqui neste mundo, é o trono de Deus, é o trono do Filho de Deus, Jesus Cristo. E também o Pentecostes corre no dia da Páscoa. João é de fato um evangelho diferente. Então esse evangelho de João, ele tem uma visão muito interessante para nós, de fato nos atermos ao texto e refletirmos sobre isso. Então o nosso texto, do versículo 14 a 21, ele tem um lado negativo. É interessante, né? Ele tem um lado negativo. A graça de Deus é universal. O que significa isso? A graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus é para todos. Cristo morreu por todos. Não tem um ser humano na face da terra que possa dizer: Cristo não morreu por mim. Cristo morreu até mesmo por aquela pessoa que talvez nós gostaríamos de ver o fim dela. Mas Cristo morreu por ela. Cristo morreu e ama essa pessoa. Agora, mas isso não implica em universalismo. O que é isso, na verdade? A graça de Deus, ela é para todos. Mas isso não significa que todos os homens, todos os seres humanos serão levados ao céu. Nem todos receberão o perdão, a graça e a salvação eterna. Cristo não veio para julgar, mas sua vinda implica em juízo. Ele não veio para ser juiz naquele momento aqui na terra. Mas quando ele aparece, o simples fato dele estar aqui já faz sentido que ele está trazendo e implica em juízo final. Ele trouxe a salvação. Mas ao mesmo tempo que ele trouxe a salvação, quando ele sobe, ele disse: eu vou voltar. Então, nesse sentido, implica em juízo. Uma presença consoladora pode ser também uma presença perturbadora. A presença de Jesus para o cristão, ela é tremendamente consoladora. O cristão se alegra com a presença de Jesus. O cristão, ele caminha com a presença de Jesus. Então a presença de Cristo é realmente muito consoladora. Mas, para aqueles que não creem, ela é perturbadora. A presença de Cristo perturba. E basta nós olharmos à nossa volta e o mundo, quando o mundo tenta calar a voz de Deus.
Quando o mundo tenta, de fato, abafar toda a palavra de Deus, esconder essa palavra, eliminar essa palavra, então ela é perturbadora. Um degrau pode ser também uma pedra de tropeço. Aquele degrau que você usa em casa para subir, para ir a um nível, um segundo andar, aquele mesmo degrau que você usa para subir, ele em algum momento ele pode fazer você tropeçar. Essa é a visão de Cristo. Cristo ele serve para nos levar ao céu. Mas para quem não acredita, ele é uma pedra de tropeço. A vinda de Cristo é tanto juízo quanto salvação. Lei e evangelho. A lei de Deus e o evangelho. Lembrando que lei sempre me condena. A lei sempre me condena. Todas as vezes que eu olhar para dentro da palavra de Deus e ela apontar o meu pecado, ela está dizendo que eu estou condenado. Agora, o evangelho, a boa notícia que desceu do céu e está aqui entre nós, Jesus Cristo, essa notícia é o evangelho. Ela é muito consoladora para nós. Então, se nós olharmos para esses contrastes, são realmente muito profundos isso. E pelo uso, e daí nos versículos 19 a 21, ele usa também a metáfora da luz, quer dizer, ele compara, ele faz uma comparação entre Cristo e a luz. Luz combina com revelação. Quando lá diz que Jesus é a luz, não significa que se eu estou olhando a luz, ou se eu olho o brilho do sol, que é uma luz que ilumina o nosso dia, ou a luz da noite, não é que essa luz é Cristo, mas aonde Cristo está, existe a revelação. Aquilo que estava oculto aos nossos olhos, agora Cristo revelou para o seu povo, para os seus filhos. Então é interessante nós pensarmos desta forma. O verbo que depois é identificado com o Filho, revelado de Deus, e tal revelação é a vinda da luz, e a presença da luz mostra que existe coisa errada. Se existe luz, existe trevas. Tem a luz do dia, mas tem a escuridão da noite. Quando se acende a luz, aparecem também as sombras. A boa notícia vem no final. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Quem pratica o que é verdadeiro, o que é justo, ele está dizendo que a pessoa ela pode andar na luz do dia, ela pode caminhar de cabeça erguida, ela não tem motivo para se esconder. Então o nosso texto é parte de uma aula de teologia, uma aula de teologia que o mestre está ministrando a um professor de teologia em Israel. Nicodemos era um professor de teologia. Pensem só o conhecimento que Nicodemos tinha de toda a palavra de Deus. Um grande conhecimento, enorme conhecimento que ele tinha. E Nicodemos procurou Jesus de noite. Olha como é interessante isso. Nicodemos procurou Jesus à noite, pois estava com medo dos seus colegas que combatiam o mestre Jesus. No entanto, falou sem medo, de maneira clara e amorosa. Olha, Jesus falou com ele de maneira clara e amorosa. Jesus não condenou Nicodemos, mas ele conversou com Nicodemos de maneira muito tranquila.
querendo ensinar a Nicodemos agora, como um professor de teologia que Nicodemos era. Jesus está querendo mostrar a ele que o caminho da salvação estava ali, perante os seus olhos. Então faz duas comparações. Jesus faz duas comparações. Ele diz que as pessoas entram no reino de Deus quando nascem de novo, assim como nasce uma criança. Olha, pela água e pelo Espírito. Jesus está dizendo para Nicodemos exatamente isso. Quando uma pessoa ela é batizada, mesmo que adulto, como era o caso dele, né? Ele nasceu de novo. Ele nasceu para uma nova vida. Ele nasceu para o reino de Deus agora. Mesmo que ele já conhecia teologia, mas agora não bastava só conhecer teologia, não bastava conhecer o Antigo Testamento. Agora era a hora dele acreditar no Filho do homem, no Filho de Deus. E era isso que Jesus estava querendo mostrar a ele. Quem nasce de pais humanos é de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser espiritual. É exatamente isso, irmãos, que acontece e que aconteceu conosco. Quando nós fomos batizados, nós nascemos de novo. A outra comparação inicia no nosso texto. Na verdade, é mais que uma comparação. Foi um exemplo de uma história do Antigo Testamento que Nicodemos conhecia muito bem. Nicodemos conhecia aquela história que é mencionada aqui no nosso Evangelho. Quando Moisés fez uma cobra, uma serpente de bronze, colocou numa estaca e ergueu bem alto, e todo aquele que olhava para aquela serpente, acreditando nas palavras de Deus, que ficaria curado, as pessoas se curavam. Para que todos os que crerem nele agora, Jesus diz, assim como aquela serpente foi erguida, assim também o Filho do homem precisa ser erguido. Ele precisa ser levantado. E todo aquele que crer nele tem a vida eterna. E segue a passagem que nós tanto repetimos como um resumo do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um resumo do Evangelho. Esse João 3,16 é o cerne, é o centro da Escritura Sagrada. Às vezes, nós queremos e estamos tão preocupados em fazer missão, e para isso temos que preparar, ir para um seminário, estudar grego, hebraico, espanhol e tudo mais, para daí achar que nós estamos preparados para a missão. Não! Você pode fazer missão ali na sua casa. Você sabendo esse versículo de cor, você pode ir em qualquer lugar do mundo e você faz missão. Você fala de Jesus, você fala quem Ele é. Esse versículo ele traz a essência de Deus ali. Ele traz a missão de Deus. E ao mesmo tempo ele está dizendo para o povo de Deus, olha, como tem salvação nesse Jesus, vão e falem dele. Vão e anunciem, preguem Jesus Cristo, anunciem esse grande amor de Deus. Então chama a atenção o resto do trecho, do texto, ao qual nós poucas vezes chegamos. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para condená-lo. O povo que era orientado espiritualmente por Nicodemos e seus colegas, olha só, aquele povo que era orientado por Nicodemos e seus colegas, estava acostumado a ouvir dizer que Deus de Israel era um Deus que condenava as pessoas. Eles conheciam o lado mau de Deus. Eles conheciam o lado da condenação, que Deus era aquele juiz que só condenava.
Eles não apenas ameaçavam a todos com a lei e o juízo de Deus, mas ainda acrescentavam por conta própria diversas regras e exigências que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Assim como nossos políticos, muitas vezes, que fazem tantas leis que nem eles mesmos não dão conta de cumpri-las. Assim era com Nicodemos. Colocavam sobre o povo um fardo muito pesado. A ênfase desses professores, desses sacerdotes, era castigo, condenação. Era uma religião legalista. Se você quer ir para o céu, se você quer ser salvo, você precisa fazer tudo isso aqui que a lei manda, para daí você ir ao céu. E eu pergunto a vocês, quem de nós iria ao céu por cumprir a lei? Se nós não conseguimos, se a Escritura diz que pelo ato de eu simplesmente olhar para alguém e cobiçar aquela mulher ou aquele homem, ou cobiçar o que é dos outros, desejar isso para mim, eu estou pecando. Se dentro do meu coração eu cometo pecados, os meus pensamentos cometem pecado, como é que eu posso cumprir essa lei de Deus perfeitamente? É impossível para o ser humano. Então a pregação do reino de Cristo era uma pregação evangélica. Cristo traz o outro lado então. Se de um lado você tem só lei, você precisa cumprir, do outro lado você tem o evangelho agora. E Cristo trouxe o evangelho. Ele traz isso ao seu povo. E a ênfase era: Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo. Agora eu quero que nós pensemos um pouquinho como cristãos e como igreja cristã que nós somos. O autor faz umas perguntas bastante interessantes para nós refletirmos. Somos reconhecidos pelo povo como uma igreja evangélica ou como uma igreja que faz cobranças, exige certos comportamentos, exclui os maus? Como a nossa igreja está sendo reconhecida ali fora? Eu sei que, assim como eu, vocês já ouviram muitas vezes dizendo que a igreja luterana não tem lei, não tem doutrina. O que eles estão dizendo com isso? Eles estão dizendo que a igreja deveria colocar um monte de regras para as pessoas cumprirem. Talvez não cortar o cabelo, não usar calça comprida, talvez não usar batom e assim por diante, leis humanas. Mas é melhor nós carregarmos esse fardo dizendo que a igreja não tem doutrina e sermos uma igreja realmente evangélica do que uma igreja legalista que as pessoas não podem ter a certeza do perdão, da vida e da salvação. Como se caracteriza a celebração da Quaresma em nosso meio? É um tempo apenas de cinzas e medo, ou é um tempo em que acompanhamos o Emanuel em sua subida a Jerusalém, cheios da confiança e esperança que sua doação na cruz nos proporciona? Esse período de Quaresma, como é que nós o acompanhamos? Nós o acompanhamos com fé, com confiança, com esperança? Ou nós acompanhamos esse período de Quaresma pensando que Jesus é coitado, que ele não deveria ter sofrido aquilo? Como acompanhamos esse período? É a nossa Quaresma um tempo em que o foco é Cristo e seu serviço redentor? Pensem, o nosso trabalho, o nosso foco é Cristo Redentor nesse período da Quaresma? É nossa Quaresma um tempo em que oferecemos nosso serviço humilde, feito em nome do servo? Nós nos colocamos à disposição em humildade para servir esse servo também?
um tempo em que compartilhamos com o mundo a vida abundante e eterna resultante da sua doação na cruz? Como nós compartilhamos esse período de Quaresma? Para tornar mais claro o que o mestre ensinava, Jesus recorreu de novo a uma comparação, luz e escuridão. Deus mandou a luz, que é Jesus, e ele disse: os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. No versículo 21. Então, olha só, muitos preferem a escuridão, porque fazem o que é mal. O que é mal? Quando querem enganar o povo, quando querem enganar alguém, eles fazem isso na escuridão. Enquanto o povo dorme, os maus trabalham muitas vezes. Estes já estão julgados, porque não acreditam no Filho único de Deus. Olha, não é que lá no final vai ter o julgamento. O fato da pessoa não acreditar em Cristo, ele já está julgado, ele já está condenado. Se ele morrer fora da fé em Cristo, ele está condenado, não tem mais o que julgar. Odeiam a luz e dela fogem, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Está bem claro, no ensino de Jesus, crer no Filho, estar na luz da verdade, implica viver de acordo com esta verdade. Crer e vida, não é que Jesus está falando que o cristão pode viver de qualquer maneira. Não, ele está querendo que o cristão carregue a sua cruz. Então, fé e luz andam juntos. A verdade, o cristão testemunha essa verdade. Seguir a Jesus, o servo de Deus, significa seguir o estilo de vida que ele veio inaugurar. Jesus veio inaugurar um estilo novo de vida, o jeito desprendido e despojado, o jeito que prega, o jeito que vai em qualquer lugar, o jeito que fala com qualquer pessoa, o jeito que anuncia a palavra de Deus, humilde e obediente, sim, procurando os interesses dos outros antes dos seus. O interesse de Jesus era primeiro o interesse do Pai, depois o nosso interesse de salvação, buscando sempre ser o último e o servo de todos. Isaías usa uma linguagem muito semelhante sobre luz e escuridão. Isaías diz o seguinte: se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Olha, é o testemunho de fé, é viver aquilo que nós tanto falamos e pregamos. Tem um texto que nós mencionamos muitas vezes e que vai muito de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, aqui de Isaías, que é o texto de Efésios 2, especialmente o versículo 8 em diante. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha o versículo 10. Ele vem todo de um contexto dizendo que nós, em Cristo Jesus, nós somos de Deus. Mas ele também diz, lá no versículo 10, pois fomos ou somos feitura de Deus. Nós somos feito dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras.
Deus não quer que o cristão fique isolado na sua casa. Deus não quer que o cristão cruze os braços e simplesmente diga: eu estou salvo, os outros que se danem. Ele quer e Ele nos criou para boas obras. E essas obras foram preparadas por Ele já para que andássemos nela. Ele já preparou essas obras para que nós andássemos nelas. Portanto, queridos irmãos, olhemos para aquele que foi levantado, Jesus Cristo. Olhemos para Ele com fé e seguimos Ele. Seguiremos caminhando com o nosso Salvador Jesus. E Jesus está caminhando conosco. Significa não pecarmos? Não. Esse andar com Jesus significa também ser perdoado por esse Jesus, porque Ele conhece cada um de nós. Dediquemos a nossa vida e consagremos o nosso ser a este Senhor em serviço ao próximo. Que Deus assim nos abençoe e guarde. Amém. Queridos irmãos, nós queremos neste momento falar com o nosso Deus em oração. E aí nós temos aqui alguns pedidos que a minha filha trouxe e está aqui anotando. Ela está só terminando de anotar e ela já vai me passar todos os pedidos que houveram ali em nosso chat, tá? E vocês estão assim temos uma listinha aqui bastante extensa, mas vamos lá. Andressa Craque e o namorado sofreram um acidente em São Paulo. É a nossa sobrinha, ela e o namorado dela, então, sofreram um acidente de moto lá em São Paulo e eles estavam no hospital. Adelino Craque não está conseguindo andar, aguardando exames. É o meu cunhado que mora lá em Marechal Cândido Rondon. Dilma Frederico pede oração para seu irmão Heraldo, que está com Covid internado. Clair Bortotti agradece pela recuperação de Cleci e tia Herta de Três Passos, Rio Grande do Sul. Joyce Batista pede oração para sua mãe, que está em cirurgia neste momento. Antônio Fernandes pede oração pelo esposo de sua cunhada, Inaura Melo, Ivanildo Ferreira, de João Pessoa, Pernambuco, Paraíba, encontra-se na UTI, pois passou por cirurgia cardíaca. Também agradece a Deus pela proteção de sua família e todas as famílias da congregação. Eliane Krauser pede oração para sua sogra, Almerinda e Rodrigo, que estão passando mal pelo Covid-19. Glaucineia Krauser pede oração por sua recuperação da cirurgia que fez. Cunhado Gedielson de Eliane Krauser está com Covid. Eunice Milk pede oração para seu esposo que sofreu acidente e fraturou 3 costelas, mas está em casa. Amélia Kuhn pede oração para seu esposo, David, que faz tratamento de câncer e sente muita dor. Francisco Faustino da Silva pede oração pela recuperação de Alexandre Suruí, que está com Covid. Elzira Otto pede oração para a professora de inglês que está internada com uma doença rara. Irmãos, estes são os pedidos que nós temos aqui para colocar perante o Senhor. Não irei repetir todos os nomes, mas cada um de vocês sabe que vocês estão sendo incluídos nesta oração. E para nós falarmos com o nosso Deus, nós vamos cantar o próximo hino e assim que terminar o hino, nós vamos orar ao Senhor. Na oração
calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é a fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Senhor nosso Deus, queremos agradecer a Jesus Cristo, que abriu o céu para nós, que nos deu um acesso através dele ao coração do Senhor, ao coração do nosso Papai do céu, que escuta a nossa oração e que todas as ações sempre são para o bem do seu povo. Obrigado, Pai, pelas tuas palavras. Nós precisamos ouvir sempre que Jesus Cristo nos trouxe a salvação. Que todos aqueles que creem em Cristo vão entrar neste céu maravilhoso, preparado pelo Senhor para cada um. Pai amado, nós te agradecemos imensamente porque Cristo veio, o Senhor cumpriu a sua promessa. E como disse o nosso texto, era necessário que ele fosse levantado. Então não queremos olhar para Cristo com piedade, como se fosse desnecessário Cristo morrer. Mas queremos louvar o teu nome, porque Cristo foi fiel na sua missão. Ele não se importou em dar a própria vida em favor dos seus irmãos, do seu povo. Obrigado, Pai. Obrigado por todas as demais bênçãos que derramaste sobre nós,
bênçãos espirituais, mas também obrigado pelas bênçãos materiais, que são as bênçãos que fazem a nossa vida ficar também mais fácil aqui neste mundo. E cremos de fato que tudo o necessário que nós precisamos, o Senhor vai providenciar. Nós teremos todo o necessário. Nós queremos te agradecer e te louvar, Pai, pela recuperação de tantas pessoas que estavam enfermas e que agora recuperaram a saúde. Pela tua bênção, pela tua proteção, eles puderam talvez retornar ao lar ou estão mesmo no hospital, mas estão se sentindo muito melhor. Te agradecemos pelas cirurgias que foram bem-sucedidas. Te agradecemos pelos pais de família que conseguiram um trabalho, conseguiram uma maneira honesta de poder sustentar a sua família. Agradecemos também pela proteção de todos, dos cristãos que estão sendo perseguidos. Obrigado por estar com eles nesses momentos tão difíceis. Nós também colocamos diante de Ti, Pai, aquilo que preocupa o nosso coração. Todos os dias, muitas famílias estão ficando enlutadas devido a esta nova enfermidade. Famílias enlutadas sempre existiram desde a queda em pecado. Mas agora, esta nova enfermidade, muitos estão de fato sendo levados deste mundo para a eternidade e de fato cremos que o Senhor permite que isso aconteça. Mas rogamos ao Senhor que console o coração de todas as famílias, que fortaleça-lhes na fé. Ao mesmo tempo, todos aqueles que estão enfermos, Pai, precisando de cirurgia, seja pelo Covid, seja por qualquer outra enfermidade, colocamos todos eles aos Teus cuidados, porque o Senhor é o médico dos médicos. Abençoa. O nosso desejo é que cada um recupere-se rapidamente e possa voltar à sua vida normal. Mas também nós sabemos que o Senhor sempre faz aquilo que é o melhor. E por isso nós também dizemos, faça a Tua vontade assim na terra como no céu. Pai amado, nós entregamos o nosso país e todos os demais países, os nossos governantes, nossas autoridades, pedindo que o Senhor dê sabedoria a eles para governarem com amor, sempre visando a honra do Teu nome e o bem do próximo. Tudo mais, Senhor, que quiser acrescentar em nossa vida, nós queremos Te pedir e Te agradecer em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, a oração do Pai Nosso, nós também queremos neste momento colocar de forma cantada, e quem vai cantá-la nesta noite será o Ivo Neufeld. Estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia hoje nos dá, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Estás no
no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia hoje nos dá, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus faça sempre a vontade dEle, todos os momentos, cada momento da nossa vida. Irmãos, nós assim nos aproximamos do fim do nosso culto desta quarta-feira, agradecendo imensamente a cada um de vocês que participou. Sempre compartilhem o link. Talvez muitas pessoas lá no seu lar, no seu quarto, pensando em tirar a própria vida. E quando você compartilha o link de um culto, de um estudo bíblico, de uma live que fala sobre a palavra de Deus, quem sabe você está salvando a vida daquela pessoa que está lá, isolada, sozinha. Quem sabe você está dando a ela a oportunidade de ter no seu coração a felicidade verdadeira que nós temos. Portanto, compartilhem sempre o link. Eu tenho certeza que vocês vão serem agradecidos muitas vezes por pessoas assim. Nós queremos aqui deixar os nossos recados. Nós teremos amanhã à noite culto no bairro Liberdade, porque o final de semana não podemos ter devido ao decreto do governador. Teremos na sexta-feira à noite às 19 horas aqui no nosso templo no centro de Cacoal, na congregação Concórdia, sexta-feira à noite, 19 horas. Sábado de manhã, às 8 horas, teremos a instrução de confirmandos, lembrando sempre que os pais têm total liberdade de decidir se querem mandar os filhos ou não. Se não forem confirmados esse ano, serão confirmados no próximo ano, tá? Então, sem problema algum. E também quero falar do meu canal do YouTube, tá? Tenho um canal, depois eu posto esse mesmo culto, porque algumas pessoas já me pediram, como eles não têm Face, e alguns até mesmo já excluíram o próprio Face, então eles pediram para que fosse transmitido pelo YouTube. E por isso que depois eu pego esse culto e posto no meu canal do YouTube, onde também é mais uma ferramenta à disposição do reino de Deus, do Espírito Santo, para mudar pessoas. Se inscrevam lá no canal, deixe o seu like, né, seu joinha lá, isso sempre ajuda a divulgar ainda mais o canal. Também quero dizer a todos vocês que estamos à disposição de cada um para poder ajudá-los naquilo que for ao nosso alcance, não importa onde você mora. Né? Se houver alguma coisa que nós pudermos ajudar vocês como congregação, procure lá o seu pastor. Se você precisa de um aconselhamento, vá lá, procure o seu pastor primeiro, converse com ele, trate também daqueles momentos difíceis que pesam o nosso coração, tá? E se houver alguma outra coisa que nós como congregação podemos fazer para ajudá-lo, fique sempre à vontade para nos contatar. Tá certo? Irmãos, assim eu quero desejar a todos vocês a bênção do Senhor. E nós vamos fazer o pedido desta bênção em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Queridos irmãos, um grande beijo aí no coração de cada um de vocês. Não desistam, continuem firmes, não é pelas dificuldades que nós vamos desistir, muito pelo contrário, pelas dificuldades que Deus está nos dando, Ele está querendo nos tornar mais fortes, e é por isso que eu deixo de novo o mesmo hino que eu deixei na quarta-feira da semana passada. Ser fiel, meu amigo, ser fiel em todos os momentos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas atividades aí. Ser fiel, meu amigo, na sorte ou na dor. Ser fiel a Jesus, teu Senhor.